Bom, o Excel oferece também um recurso de agrupamento de dados. Esse recurso nós vamos encontrar na guia Dados, aqui onde nós temos o grupo de estrutura de tópicos. Então, notem, eu tenho a opção de agrupar, desagrupar e uma terceira opção que seria o subtotal, que nós vamos ver a partir de agora, certo? Perfeito. Bom, primeiramente eu vou desfazer esse congelamento de painéis, então vou vir aqui na guia Exibir e em Congelar Painéis vou descongelar tudo, ok? Perfeito. E o agrupamento de dados, assim como o congelamento de painéis, assim como a classificação, como o autofiltro, ele é bastante útil quando eu tenho muitos dados na minha planilha. Então, eu tenho páginas de dados, eu tenho várias colunas com dados, e aí eu vou agrupar itens para que eu possa visualizar realmente só aquilo que me interessa. Vamos dizer que eu tenha numa planilha qualquer, por exemplo, dados ou registros de itens que foram vendidos durante vários anos, tá? E somente lá no final da planilha eu tenho o ano de 2018. Então, eu não preciso estar rolando, indo até o final da planilha toda vez que eu necessito e nem passar por esses dados, porque na verdade, assim, eu preciso manter os dados por causa do histórico, mas eu não vou trabalhar com eles mais. Eu vou trabalhar somente com o ano corrente, ou com o mês corrente, ou enfim, depende muito da situação. Então, eu tenho a opção de efetuar agrupamento desses dados, deixando visível somente aquilo que realmente me interessa no momento, ok? Então, vamos lá, vamos ver como que funciona esse agrupamento. Para que a gente possa fazer um exercício prático, vejam que nós temos aqui nessa nossa planilha vários produtos, a maioria é da categoria alimentação, né? E eu tenho aqui ainda a categoria higiene e limpeza. Então, vamos dizer que eu quisesse agrupar esses produtos por categoria, ok? Perfeito. Para facilitar, eu vou pegar esta coluna da categoria, vou marcar ela toda, então vou selecionar com o mouse, vou arrastar até lá embaixo, tá? Vou dar um Ctrl X, que é o nosso atalho do recortar, certo? Vou me posicionar no local onde eu quero inserir esses dados e com o botão direito vou utilizar esta opção de inserir células recortadas. Então, perfeito, ele alterou a sequência das minhas colunas, tá? Ok, então vamos dizer que só vou fazer um pequeno ajuste agora nessa coluna B, para que ele mostre o item por extenso. Vamos selecionar aqui também as linhas para fazer um ajuste no tamanho delas. Agora sim, tá? Então, vamos dizer que eu quisesse criar grupos por categorias de alimento. Aqui ainda ficou uma. Então, vamos puxar um pouquinho mais. Tá. Bom, é importante que, primeiramente, a gente insira uma linha em branco logo após o grupo que a gente quer criar, tá? Então, por exemplo, aqui terminou o grupo alimentação, eu vou inserir uma linha em branco aqui. Aqui terminou o grupo higiene, vou inserir mais uma linha em branco, certo? Perfeito. Feito isso, eu vou selecionar todas as linhas do grupo alimentação. Vou vir aqui na guia dados, já estou posicionada. E vou utilizar, então, a opção de agrupar. Então, notem que o Excel automaticamente insere uma marcação aqui ao lado, que é uma linha contínua. E vejam que aqui, depois que termina todos os dados do grupo, ele insere essa caixinha com um sinal. E é por isso que a gente precisa inserir essa linha em branco aqui, tá? Porque se nós formos inserir mais um grupo aqui, por exemplo, ó, posicionei aqui, selecionei todas as linhas
da categoria higiene e vou clicar em agrupar, tá? Então, ele inicia aqui e termina aqui. Se nós não tivéssemos essa linha em branco, ia ficar tudo no mesmo grupo, ok? Perfeito. E para que serve esse sinal aqui, então? Serve para eu minimizar ou recolher um determinado grupo. Então, notem que agora a categoria alimentação está agrupada e quando eu clico aqui, ele tira todo aquele grupo do meu campo de visualização. Para eu visualizar novamente, basta eu clicar aqui no maisinho de novo, tá? Eu vou inserir aqui também, ó, mais uma linha, tá? Antes do total, e vou criar aqui o nosso último grupo, tá? Perfeito. Então, vejam, eu posso recolher todos os grupos que eu não estou trabalhando no momento e deixar só um visível, né? Para estar analisando os dados, inserindo fórmulas, enfim, fazendo toda a operação que eu necessite, ok? E a qualquer momento que eu queira visualizar um grupo que está recolhido, basta eu clicar aqui no sinal de mais, ok? Notem também que aqui no início, ele coloca essa numeração aqui. Essa numeração corresponde aos níveis de agrupamento que eu criei, tá? Então, quando eu clico aqui no nível 1, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero recolher tudo, que apareça só o nível 1, tá? Então, vejam, agora na nossa planilha não está aparecendo dado nenhum, só está aparecendo o total aqui, tá? Quando eu clico no nível 2, aí ele expande todos os níveis, certo? Então, assim que funciona o agrupamento de dados. Da mesma forma, eu posso agrupar as colunas também, tá? Então, vamos dizer que, por exemplo, eu quisesse agrupar todas as colunas que eu tenho aqui os dados dos preços unitários por estabelecimento. Então, eu venho aqui na primeira coluna e marco todas as colunas que eu desejo. Então, é até aqui a coluna O, perfeito. E venho aqui, vou utilizar a mesma opção agrupar, tá? Então, vejam que aqui ele inseriu a mesma marcação e aqui também os números dos níveis de agrupamento que nós temos na nossa planilha, certo? Vejam que nesse exemplo aqui eu não inseri uma coluna em branco, então a caixinha com o controle de expandir ou recolher o grupo ficou bem em cima da coluna da média. Nesse caso aqui, não vai ter problema nenhum, a não ser que a gente quisesse criar um outro grupo com as demais colunas. Então, por exemplo, se eu marcar aqui da coluna P até a coluna S e clicar aqui em agrupar, vejo que ele considerou que era o mesmo grupo, e não é, tá? Então, vou desfazer. Nesse caso aqui, eu teria que ter, antes de feito o agrupamento, inserido uma coluna em branco, certo? Então, para acertar isso, nós teríamos que vir aqui, marcar tudo, desagrupar os dados, tá? Agora, vir aqui na coluna P, inserir uma coluna em branco, tá? E depois fazer a operação novamente. Então, marco da coluna F até a coluna O, clico em agrupar, agora sim. E se eu quisesse agrupar as demais colunas, faria a mesma operação. Marco as colunas que eu desejo e clico também em agrupar, tá? Então, eu criei 2 grupos e quando eu não quero trabalhar com um, basta eu clicar no sinal correspondente e eu fico só com um deles visível trabalhando, tá? E como nós vimos anteriormente, para eliminar um grupo qualquer, basta nós selecionar os dados desse grupo, por exemplo, aqui higiene, e clicar em desagrupar, tá? Ele automaticamente vai eliminar esse grupo. Mas se eu quiser eliminar todos os grupos ao mesmo tempo, basta clicar aqui na opção desagrupar e utilizar essa opçãozinha aqui de limpar a estrutura de tópicos. Então, fazendo isso, ele vai eliminar todos os grupos ao mesmo tempo, ok?